Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Amém. Palavra de Deus. Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: Cristo e o caminho da sabedoria. Cristo e o caminho da sabedoria. Como nós estamos expondo aí o livro de Provérbios, aqui vai alguns ditados populares, certo? Na verdade, 2 ditados populares bastante conhecidos. Vamos ver se vocês me ajudam aí. O primeiro diz assim: filho de peixe, peixinho é. É o primeiro ditado popular, né? O segundo eu acho que vocês também conhecem. Diz assim: tal pai, tal filho, né? A depender da situação, talvez seja bom ou não né, ouvir tal frase, né? A depender da situação, talvez seja bom ou não ouvir tal frase. Se o pai estiver no momento, ok, maravilhoso, olha, tá vendo? Pai bom, filho de peixe, filho também, é bom, peixinho é. Se o pai tiver caminhos aí nada bons, né? Não é um momento mais oportuno ouvir tal frase. O que eu queria destacar aqui com vocês, irmãos, através desses 2 ditados populares, né, que obviamente não se comparam ao livro de Provérbios, não se comparam à palavra de Deus, mas o que eu queria destacar nesses provérbios ou nesses ditados, irmãos, é o seguinte: a influência do pai na vida dos seus filhos. Os pais, de fato, podem transformar e orientar a caminhada dos seus filhos. É isso que nós queremos destacar inicialmente, irmãos. E isso nós transportamos para a nossa compreensão de Provérbios 2. Veja o contexto, veja a cena, o cenário que temos aqui. De um lado, veja se você percebe isso. De um lado, nós temos um pai aconselhando o seu filho, transmitindo para ele uma série de orientações. Do outro lado, nós também temos um filho que está sendo amorosamente, graciosamente orientado, aconselhado pelo seu pai. É esse o clima de Provérbios 2, um clima bem familiar mesmo. E nesse sentido, irmãos, o pai está dirigindo o seu filho, está mostrando o seu filho, está direcionando ao seu filho para o caminho da sabedoria. E de fato, é esse o meu propósito com todos vocês nessa noite: mostrar para a igreja do Senhor, para o povo de Deus aqui reunido, o que nós devemos fazer para atingir tal alvo, para alcançar tal objetivo, que é ter um coração sábio. Amém? Para isso, nós vamos seguir a estrutura proposta pelo texto, pelo proverbialista também. E o texto aqui, irmão, se divide em 2 tópicos. Não é 3 não, pastor, hoje serão apenas 2. 2 tópicos, veja se você guarda esses tópicos para me ajudar no decorrer da mensagem, amém? Em primeiro lugar, nós iremos falar sobre o caminho a seguir. Esse será o nosso primeiro tópico. O caminho a seguir.
E em segundo lugar, irmãos, nós também falaremos sobre as recompensas da sabedoria. Se você estiver olhando para o texto, você inclusive já identificou que é de fato essa a divisão dos versículos 1 a 8. Primeiro, o caminho a seguir, depois as recompensas da sabedoria. Todo mundo entendeu? Ok? Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, abra aí o seu coração para a mensagem que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Cristo e o caminho da sabedoria é o nosso tema de hoje. Pois bem, amados irmãos, em primeiro lugar nós vamos falar sobre o que mesmo? O caminho a seguir. O caminho a seguir. Para isso, leia comigo novamente aí os versículos 1 a 4. Versículos 1 a 4 diz o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Amém. Só até aí, amados irmãos. Existe um ditado popular muito perigoso. Diria inclusive que é maligno, porque o é. Um ditado repetido por muitos religiosos, repetido inclusive por algumas pessoas que se dizem cristãs. E o ditado, irmãos, o ditado original é o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Alguém já ouviu esse ditado? Todos os caminhos levam a Roma. Esse é o ditado original. E aí, num contexto religioso, as pessoas fazem uma pequena modificação no final. E veja como é pernicioso isso. Todos os caminhos levam a Deus. Veja como isso, irmãos, é maligno. E aqui nós temos um grande erro. Temos um grande erro, amados irmãos. Como alguém já disse, todos os caminhos levam à destruição. Todos os caminhos levam ao inferno. Todos os caminhos levam à condenação eterna, exceto um caminho. E este caminho é Cristo. Todos os outros caminhos levam à perdição eterna, exceto um caminho. E esse caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, vamos voltar ao contexto de Provérbios 2. Como eu já falei para vocês, o clima aqui é bastante familiar. Esse é o contexto histórico dessa passagem. Aqui nós temos um rei, o rei Salomão, aconselhando os seus filhos, muito provavelmente o sucessor do trono de Israel, que seria o seu filho Roboão. Esse é o contexto histórico de Provérbios 2. O rei Salomão aconselhando o futuro sucessor ao trono de Israel, aquele que seria o rei Roboão. No contexto, irmão, bíblico e espiritual, nós temos aqui Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aconselhando a mim e a você, seus filhos, aqueles que foram constituídos por Cristo, reino e sacerdotes, aqueles que reinarão para sempre com Cristo, conforme nós aprendemos em Apocalipse 5. Veja como o contexto, irmãos, histórico nos leva ao contexto bíblico e chega até nós nessa noite. De um lado Salomão, o rei, do outro lado Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De um lado o filho de Salomão, o futuro rei de Israel. Do outro lado eu e você, aqueles que reinarão para sempre com Cristo. E aqui, irmãos, tanto o rei Salomão, como o Rei dos Reis, que é Deus, tem o mesmo propósito.
tem o mesmo alvo, que é mostrar a mim e a você como nós alcançamos sabedoria. É isso que o texto nos revela, nos direcionar aí para o caminho do entendimento. É isso que Provérbios 2, de 1 a 4, tem para nos ensinar, irmãos. E aqui eu quero destacar duas coisas. Olhe novamente comigo no texto. Veja essas duas coisas. Veja se faz sentido para você. Duas coisas aqui nós precisamos destacar. Amém? Em primeiro lugar, veja aí, que o caminho da sabedoria ele tem um começo. Ou melhor, tem um início. Ele tem um ponto de partida. Pastor, qual é o passo inicial do caminho da sabedoria? É o que está no versículo 1. Quando o proverbialista escreve: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos. Destaque essas duas palavras aí: minhas, meus. Aqui, o Espírito Santo, através do proverbialista, está nos ensinando que a sabedoria vem em decorrência da palavra de Deus. É o que, por exemplo, nós iremos encontrar no Salmo 119, versículo 105, um versículo que todo cristão sabe, precisa saber. Eu vou começar, certo? Para não passar vergonha. Aí os irmãos concluem. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Todo aquele que quer, que deseja saber por onde anda, todo aquele que não deseja caminhar em estradas tortuosas, todo aquele que quer ter certeza que está trilhando caminhos seguros, precisa começar dando ouvidos à palavra de Deus. Pastor, como é que eu me torno alguém mais sábio? Primeiro que ninguém se torna, a palavra de Deus nos torna mais sábios. Amém? Em segundo lugar, eu preciso que você também note mais uma outra questão. O caminho da sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é uma jornada de crescimento, certo? Ela é passo a passo, e são passos progressivos. Não imagine um terreno plano, imagine o caminho da sabedoria como uma escada. E é isso que nós vemos ainda nos versículos 1 a 4. Veja como a atitude do filho, ela vai mudando, e vai mudando sempre para melhor em relação à sabedoria. Nos versículos 1 e 2, por exemplo, acompanhe comigo, versículos 1 e 2, destaque aí esses verbos aqui, ó. Aceitares, esconderes. Agora no 2, fazeres atento e inclinares o coração. Primeiro aceitares, depois esconderes, fazeres atento, inclinares o coração. E a ideia, irmãos, que nós temos nesses dois versículos, é que o caminho da sabedoria começa da seguinte maneira: primeiro eu recebo. Na verdade, primeiro eu me torno disposto a receber a palavra de Deus. Sabe? Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos deixar de ser cabeça dura. Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos ser pessoas mais dispostas a ouvir a instrução do Senhor. Que nós precisamos ser pessoas ensináveis. Que nós não podemos ser em relação à palavra de Deus aquele tipo de gente que entra no ouvido e sai pelo outro. Eu recebo, eu aceito a palavra do Senhor e guardo no coração. Nós precisamos ter exatamente essas duas atitudes: aceitar, receber e guardar. Amém? Agora veja como a coisa
progride, certo? A atitude melhora ainda mais agora no versículo 3. Destaque aí no versículo 3 esses dois verbos, essas duas expressões: clamares e alçares a voz. Clamares e alçares a voz, ok? E agora, irmãos, não é só estar apenas disposto a ouvir, receber e guardar. Agora é orar por sabedoria. Está vendo como a atitude, ela progride? Tem uma evolução aqui no caminho da sabedoria. Primeiro, eu dou ouvidos, eu guardo. Agora, eu não sou apenas alguém que tem uma atitude passiva. Agora eu oro, eu clamo, eu alço a voz por sabedoria. Isso, irmãos, está muito ligado, por exemplo, àquilo que o Espírito Santo falou através de Tiago, lá em Tiago 1,5, quando o servo do Senhor escreveu: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. É isso que eu e você precisamos fazer, orar. Quando estamos em momento de decisão, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós de fato precisamos da orientação do céu, nós colocamos nosso joelho no chão, levantamos as nossas vozes ao Senhor, rogamos a Deus que Ele derrame sobre nós compreensão divina, entendimento espiritual. Agora veja como no 4 a coisa ainda vai mais para frente. A atitude ainda é mais adequada em relação à sabedoria, ou melhor, a atitude progride em relação à sabedoria. Veja aí no versículo 4, e eu vou ler ele todo, ok? Para você entender. Diz assim: se buscares sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. Veja, irmãos, que agora não é apenas ouvir e guardar. Veja, irmãos, que agora não é apenas orar. Agora é buscar. Buscar sabedoria. É isso, irmãos, que eu e você precisamos fazer. Esse é, de fato, o caminho da sabedoria. Então vamos lá, resumindo aquilo que a gente aprendeu até agora. Pastor, qual é o caminho da sabedoria? 4 passos. Receber, que é ouvir, guardar, orar e buscar. Receber, guardar, orar e buscar. Todo mundo entendeu até aqui? Amém? Amém, amados irmãos? Agora a pergunta que não quer calar. É todo mundo que de fato segue esse caminho? É todo mundo, irmãos, que segue esse caminho? Que pratica essas coisas em sua vida? Que busca a sabedoria, a verdadeira sabedoria, nessa sintonia com esses passos, com essas práticas? É todo mundo, irmãos, que faz assim? Todo mundo que vive assim? Vamos voltar ao contexto de Provérbios 2, contexto histórico dessa passagem. Veja que Roboão, melhor dizendo, ele não seguiu os conselhos do seu pai. Ele preferiu o quê? Dar ouvidos aos jovens que cresceram com ele. Resultado: 10 das 12 tribos de Israel viraram as costas para ele. O que é que acontece quando um homem não coloca no seu coração esse objetivo e esses princípios? A gente já viu, irmão, a gente já aprendeu sobre isso. Qual é o caminho da insensatez, da loucura espiritual? Caminho de destruição, caminho de aflição, caminho de sofrimento, caminho de morte, caminho de perdição. Não tem outra. Não tem outra. Agora eu preciso fazer uma outra pergunta. E se Roboão tivesse implementado aquilo que o seu pai o ensinou em Provérbios 2? Ou melhor, fazer uma pergunta para você. O que é que acontece quando nós seguimos na estrada da sabedoria? O
que acontece? E aqui nós avançamos para o segundo tópico da nossa mensagem, certo? O segundo tópico da nossa mensagem, qual é mesmo, amados irmãos? As recompensas da sabedoria. As recompensas da sabedoria. Uma observação, ok? Na próxima terça, nós iremos ver com mais detalhes as recompensas da sabedoria. Mas para início, como introdução, veja aí comigo os versículos 5 a 8. Amém? Versículos 5 a 8. Veja aí as recompensas da sabedoria. Diz o seguinte: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Amém, palavra de Deus. Há um ditado, irmãos, popular americano, que na verdade se tornou aí uma frase motivacional. Um ditado, inclusive, bastante repetido no mundo dos esportes, no mundo da musculação, aquele povo que gosta de levantar peso, ou então até mesmo no mundo dos negócios, no mundo das empresas. A frase em português, certo? É a seguinte: sem dor, sem ganhos. Sem dor, sem ganhos. Pastor, essa frase significa o quê? Significa exatamente aquilo que você ouviu. Você não consegue, ninguém consegue, na verdade, atingir os seus objetivos sem nenhum esforço. Ninguém consegue atingir os seus alvos sem suor. Ninguém consegue atingir, de fato, os seus objetivos sem arregaçar as mangas e sem trabalho. E na mesma sintonia, irmãos, e seguindo a mesma lógica, essa frase, esse ditado americano nos ensina que todo suor, todo esforço, tudo aquilo que nós fazemos para alcançar um objetivo, isso, irmãos, gera resultados, isso gera boas consequências. E veja que no caminho da sabedoria não é diferente. Aqui, irmãos, voltando ao contexto histórico de Provérbios 2, nós temos o rei Salomão aconselhando o seu filho, o futuro sucessor do trono, e mostrando para ele: ó, meu filho, é isso que vai acontecer se você receber, se você guardar, se você orar, se você buscar a sabedoria. E no contexto bíblico, irmãos, o que nós temos aqui é Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falando comigo, com você, seus filhos, aqueles que vão reinar com Cristo para todo sempre, mostrando para nós o que é que irá acontecer se nós recebermos, guardarmos, orarmos e buscarmos por sabedoria. Pastor, o que o texto diz sobre isso? Quais são, de fato, as consequências, as recompensas da sabedoria? Acompanhem comigo no texto, irmãos. E aqui eu preciso destacar, 4 questões importantíssimas. As 3 primeiras estão aqui em Provérbios 2. A última nos leva até Cristo. Amém? 4 questões. Veja comigo aí no texto. Em primeiro lugar, o caminho da sabedoria nos leva para ainda mais sabedoria. O caminho da sabedoria, irmãos, leva para ainda mais sabedoria. Veja aí o início do versículo 5 que diz: então entenderás o temor do Senhor. O que é que nós aprendemos de Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o quê? O princípio do saber, da sabedoria. Quem recebe, quem ouve, quem guarda a palavra de Deus, quem ora por sabedoria, quem busca sabedoria,
vai verdadeiramente alcançar, receber aquilo que o seu coração tanto almeja, que é sabedoria. Quem busca sabedoria vai alcançar sabedoria. Por que disso, pastor? O porquê disso está no início do versículo 6. Veja aí o que é que diz no início do versículo 6. Por que, pastor? Aquele que busca sabedoria vai alcançar sabedoria. Está a resposta no início do 6. Porque o Senhor dá sabedoria. Veja a graça de Deus em conceder aquilo que os nossos corações almejam. O Senhor dá sabedoria. Em segundo lugar, ou a segunda recompensa da sabedoria para aquele que está trilhando neste caminho, a segunda recompensa, irmãos, da sabedoria é nos levar para uma maior compreensão espiritual. Maior compreensão espiritual. Ainda no versículo 5, veja comigo o seguinte: e acharás o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus aqui, irmãos, é entendimento, é visão espiritual. Para usar uma palavra da moda, é cosmovisão, certo? É pensar biblicamente, é enxergar a vida, enxergar as coisas, enxergar a realidade com as lentes do Evangelho. É saber, irmãos, exatamente como as coisas são, porque está enxergando, novamente, a vida e a realidade pelas lentes do Senhor, pelas lentes da palavra de Deus. Isso aqui significa conhecimento de Deus. E a resposta e o porquê disso está no final do versículo 6. Veja como o 5 e o 6 se relacionam, de fato. O final do 6 responde porque aquele que busca sabedoria tem mais compreensão espiritual, maior visão espiritual. Final do 6. E da sua boca, da boca de quem? De Deus. Na boca do Senhor, ou seja, através da palavra de Deus, vem a inteligência e o entendimento. Até agora eu falei 2 recompensas, ok? Terceira recompensa para você anotar. Terceira recompensa da sabedoria para aquele que está trilhando esse maravilhoso caminho. Em terceiro lugar, amados irmãos, a terceira recompensa é cuidado, é proteção do Senhor. Cuidado e proteção do Senhor. Veja aí comigo os versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Certo? Diz o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Agora, veja os verbos que o pastor aqui vai frisar, certo? Os verbos são as palavras. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Quais são as palavras que nós precisamos destacar aí, irmãos, no versículo 7 e 8? São 3 palavras. Quais são? Escudo, depois guarda e depois conserva. Escudo, guarda e conserva. Na próxima terça, mais uma vez, nós vamos ver, irmãos, exatamente, de uma forma mais prática, o que essas coisas significam. Mas a princípio eu preciso que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Deus é alto refúgio. Deus é fortaleza. Deus protege. Deus livra de todo mal aquele que coloca o seu coração em seguir essa estrada, a estrada da sabedoria do alto, aquele que recebe, ouve, guarda, ora por e busca sabedoria. É isso que vai acontecer com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você colocar o seu coração de fato nisso, você será guardado, protegido, conservado pelo Senhor. Amém? Um exemplo disso é o que Jesus ensina lá em Mateus 7, versículos 24 e 25. Essa aqui também todo mundo conhece.
Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao que mesmo? Ao homem que colocou a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Até aqui, 3 recompensas. Eu disse que eram quantas? 4. A 4ª recompensa, irmãos, ela nos leva a Cristo. E aqui eu preciso abrir um parêntese para vocês. Certo? Claramente, você percebe que Roboão não deu ouvidos à voz do seu pai. Todo mundo concorda com isso? Claramente, você percebe que Roboão não foi o filho perfeito de Provérbios 2. Todo mundo concorda? Roboão não foi o modelo a ser seguido conforme estipula essa passagem. Roboão não foi. Como filho, Roboão falhou e falhou feio. Deus, irmãos, teve outros filhos. Dentro da mensagem bíblica, nós poderíamos destacar outros filhos do Senhor que também falharam. Por exemplo, Adão. O evangelista Lucas, quando ele vai registrar a genealogia de Jesus, ele chama Adão de filho de Deus, lá em Lucas 3. E você percebe que também Adão não é o filho perfeito, conforme os ensinamentos de Provérbios 2. Adão falhou como filho de Deus. Falhou feio. Não guardou. Não ouviu. Não obedeceu. Não seguiu. Preferiu dar ouvidos à voz da serpente. Adão também não é o modelo para nós seguirmos, conforme aprendemos aqui em Provérbios 2. Um outro filho de Deus, pastor, que também falhou, Israel. Quando Israel ainda estava no Egito, Deus mandou Moisés para Faraó com uma mensagem: Israel é o meu filho. Deixa o meu filho ir. E novamente, você olhando para a história do povo de Israel, você percebe que Israel também não seguiu aquilo que nós encontramos aqui nessa passagem sagrada. Israel não foi o filho perfeito de Provérbios 2. Israel também não foi o exemplo como filho, o exemplo a ser seguido, conforme nós aprendemos aqui nessa passagem bíblica. E a pergunta é essa: quem é o filho perfeito de Deus? Quem é que seguiu perfeitamente aquilo que nós encontramos nesse texto, e que é um modelo a ser seguido, conforme os ensinamentos dessa passagem sagrada? Você claramente, eu e você, todos nós, claramente percebemos que nenhum de nós também somos esse filho perfeito. Comparando as nossas vidas, irmãos, nós percebemos que de tempos em tempos, por vezes, nós também não temos o nosso coração completamente aberto para receber as palavras do Senhor. Por vezes, analisando as nossas vidas, você percebe que nenhum de nós guardamos as palavras de Deus, escondemos as palavras de Deus em nossos corações. Você percebe, analisando a sua vida, que nenhum de nós também oramos por sabedoria. Quando nós necessitamos, preferimos fazer as coisas segundo o nosso coração e não clamamos pela orientação divina. Você percebe, meu amado irmão, que nós, longe de sermos o filho perfeito de Provérbios 2,
nós não buscamos em alguns momentos das nossas vidas a sabedoria do céu, o conhecimento do Senhor. O filho perfeito de Provérbios 2 não é Roboão, não é Adão, não é Israel, não somos nós. O filho perfeito de Provérbios 2 é Jesus. Você entende isso? Você percebe como, através dessa passagem, nós chegamos em Cristo? Ele é o filho perfeito de Provérbios 2. Conforme escreveu Lucas, Cristo, Jesus crescia em sabedoria, graça, estatura, diante de Deus e dos homens. Ainda Lucas registra quando do batismo de Jesus, uma voz do céu se ouviu: este é o meu filho, o quê? Amado, em quem me comprazo. Se você quiser saber quem é o filho perfeito de Deus, que colocou todo o seu suor, todo o seu esforço para seguir perfeitamente essa passagem, olhe para Cristo Jesus. Ele é o modelo, Ele é o Filho perfeito de Deus, que colocou o seu coração na sabedoria dos céus e obedeceu a Deus em tudo. Agora que você ouviu isso, entendeu isso, preciso lhe mostrar a quarta recompensa do caminho da sabedoria. Você quer saber qual é a quarta recompensa do caminho da sabedoria? É esta, meu amado irmão: ser parecido com Cristo. Ser parecido com o Filho perfeito. Ser parecido com aquele que conseguiu cumprir o ensinamento do seu Pai. Ser parecido com aquele que em tudo colocou o seu coração e seguiu à risca essa passagem bíblica. Se você colocar a sua vida em buscar a sabedoria, se você colocar o seu coração em ouvir, receber, guardar, orar, buscar a sabedoria, algo vai acontecer com você. O Espírito Santo de Deus vai transformar você em alguém mais parecido com Cristo. Louvado e engrandecido seja Deus. Amém, meu amado irmão? Essa é a maior de todas as bênçãos. Aquele que busca a sabedoria, ser parecido com Cristo. Concluindo essa mensagem, eu quero que você saia daqui com esse desafio para a sua vida. Pastor, que desafio? Receber e guardar. Para de ser cabeça dura, meu irmão. Para de teimar com a orientação do Senhor. Chega dessa história da palavra de Deus entrar num ouvido seu, sair pelo outro. Seba, guarda, esconda a palavra de Deus no seu coração. Segundo, sai daqui desafiado a orar. Estou precisando mesmo, precisando da orientação do céu. Estou precisando saber o que fazer em determinada situação. Então você vai sair daqui dessa noite com isso no seu coração. Ore, clame a Deus por sabedoria em nome de Jesus. E em terceiro lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, busque sabedoria. Porque, voltando ao versículo 6, Deus dá. Veja a graça do Senhor, meu amado. Veja a graça de Deus. Deus dá sabedoria. Quem precisa de sabedoria, eis a fonte. A fonte é o Senhor. Amém?